Oi, pessoal. Esse é o Festival Animage, primeira edição online do festival, primeira versão digital do Animage. E nós vamos começar agora uma conversa, um painel sobre produção de longas de animação. É um tema que a gente pensou porque no mundo do cinema, né, na produção cinematográfica, a linguagem da animação ela tem uma série de especificidades, né? Produzir um longa de animação é completamente diferente de produzir um longa-metragem de ficção, um documentário. É outro tipo de cronograma, outro tipo de equipe, outros equipamentos. Tem várias particularidades e como é que isso funciona? Como é que, por exemplo, como é que a gente vai, que um produtor de um longa-metragem de animação se relaciona, por exemplo, com os editais? Os editais para cinema, os editais de patrocínio são muito direcionados para filmes live action ou documentários em relação a, por exemplo, a prazos, a cronogramas, a composição da equipe. Que vocês adaptam isso para o formato do cinema de animação? E o longa-metragem de animação é uma coisa em comparação com a produção de curtas e em comparação com a produção de longas em outras linguagens, é uma coisa ainda muito rara, não só no Brasil, como internacionalmente também. No Brasil, são poucos longas de animação lançados a cada ano, é um número que vinha aumentando nos últimos anos, né? Mas eu acho que não dificilmente chegava a 10 longas por ano. E no mundo também ainda é uma coisa muito restrita ainda. No Festival de Annecy, por exemplo, que é o maior festival de animação do mundo, a premiação principal é a premiação de curtas. O que encerra a cerimônia de premiação é o prêmio de melhor curta, não é o prêmio de melhor longa. Os longas são apresentados primeiro, né? E são poucos longas em competição. Eu imagino que eles também recebam poucos filmes inscritos para selecionar. Aqui no Brasil, atualmente, existem cerca de 20 longas-metragens de animação em produção, em fase de produção atualmente, mas a gente não sabe quantos anos esse processo vai demorar. Às vezes, um longa de animação demora 10 anos ou mais para ser produzido, alguns nunca chegam a ser concluídos. A gente vê, por exemplo, países como Portugal, que são grandes referências no cinema de animação, mas mesmo alguns países que são grandes referências no cinema de animação têm uma produção de longa ainda muito pequena. Alguns dos maiores nomes do cinema de animação só produziram curtas e ainda não passaram para o longa, por exemplo, Teodoro Cheve ou a francesa Florence Miali. Então, é uma outra relação, é uma outra lógica no cinema, dentro especificamente da produção de animação. Então, nós resolvemos convidar dois produtores que atualmente estão com projetos de longas-metragens de animação em desenvolvimento, para eles contarem para a gente como é que está acontecendo esse processo, quais são as dificuldades, quais são as facilidades, como é que, por exemplo, a pandemia afetou isso. A gente sabe que em relação à pandemia, o cinema de animação oferece algumas facilidades, né? Porque grande parte do processo pode ser feita remotamente, pode ser feita em casa pelos animadores, ou mesmo em estúdios mais isoladamente. Então, a gente pode conversar sobre tudo isso nessa conversa, e aí nós convidamos Letícia Friedrich, que atualmente está produzindo o longa-metragem Bizarros Peixes das Fossas Abissais, dirigido por Marão, e ela também produziu o curta Até a China, que está na programação do Animage. E ela também está produzindo outro longa, que é o Papaya, de Priscila Kellen. Ela pode falar mais sobre esse longa. E também está produzindo o novo filme de Rosana Urbis, que é uma animadora brasileira consagrada, que foi premiadíssima, venceu inclusive o Festival de Annecy com o curta Guida, e agora ela está fazendo o curta Safo. E a gente convidou também Ulisses Brandão, que é um produtor de cinema, jornalista daqui do Recife, e que está com dois longas-metragens de animação em produção, que é o Além da Lenda e o Jangadeiros da São Pedro. E aí, muito interessante também, a gente quer saber que projetos são esses e em que estágio eles se encontram, como é que tem sido essa produção desses filmes que provavelmente serão os primeiros longas-metragens de animação do cinema pernambucano, uma coisa que vai gerar muita expectativa. Então, tudo bem com vocês? Vamos conversar conversando com Letícia. Bem-vinda ao Animage.
Obrigada, Júlio. Obrigada ao Animage pelo convite. É sempre bacana poder estar falando de produção, né? Às vezes a gente participa aí de vários festivais e, claro, sempre a parte autoral, artística é muito interessante, é o que mais se discute, mas esses processos de produção, em especial da animação, como mesmo falou, é muito mais é específico, né? Muito diferente de um processo de produção de ficção e documentário. Eu tenho essa experiência de ter já produzido nos três gêneros. É muito bom estar compartilhando aí com vocês essas experiências, vivências. Legal. Como você falou, a gente teve essa preocupação de convidar os produtores, não os diretores, os realizadores, justamente para oferecer para o público e para o meio da animação, né, informações especificamente sobre a questão da produção. E Ulisses, bem-vindo também ao Animage. Obrigado pelo convite, obrigado, Júlio. Um prazer estar aqui conversando com vocês, estar ao lado de Letícia. É importante dizer que Letícia produz, mas ela também distribui. Ela e a Boulevard são distribuidoras do filme Além da Lenda, que a gente vai conversar um pouquinho nessa mesa aqui. Mas é um recorte interessante. Eu queria parabenizar o Animage. Eu acho que Letícia pontuou muito bem no sentido de que, normalmente, o debate, né, se concentra mais na parte artística, que é super válida, claro, mas eu acho interessante trazer esse olhar para a produção também, né? Porque até para poder os artistas trabalharem, é preciso que tenha uma equipe de produção ali antes, né? Produzindo, buscando dinheiro. Então, eu acho que é um outro aspecto interessante da animação, né? Eu ouvi de um professor, na época que eu fiz a faculdade de cinema e de animação, que você pode trabalhar, você pode ajudar a animação sem saber animar, né? Porque eu, por exemplo, não sei animar nada, Júlio. Até meu desenho de palitinho fica feio. Então, mas eu trabalho com animação desde 2012 nessa parte de produção. Então, eu acho que é uma outra frente que você pode trabalhar com animação sem necessariamente saber desenhar ou até propriamente animar. Isso. Então, acho que vocês podem começar a falar agora de cada projeto desses que vocês estão desenvolvendo no momento, de longas de animação. Bom, como o Ulisses falou, eu sou produtora e também distribuidora, né? Sou sócia da Boulevard Filmes. E a Boulevard, inicialmente, ela iniciou com a produção de filmes live action e documentário, mas em 2009, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu conheci o Marão, que é um ícone da animação brasileira, e como o Júlio falou também, é um animador assim icônico para a história da animação brasileira e posso dizer mundial também, vem de uma produção de muitos curtas premiados no mundo inteiro, mas que ainda não tem um primeiro longa lançado, né? E aí, quando eu conheci o Marão e conheci o universo da animação no Animal Mundi, eu me encantei muito por esse universo. Não sei desenhar também, nem Palitinho, nem Ulisses, mas sou produtora e sou essa peça-chave do projeto, que é ajudar a pensar o projeto e como viabilizar ele desde o ponto de partida do desenvolvimento até a distribuição, né? Que é o que a Boulevard hoje trabalha, em todas as etapas e todos os processos de um projeto. E aí, em 2012, o Marão me trouxe o projeto do curta até a China. Nós ganhamos um edital para produzir o curta, e nesse mesmo edital estava aberto uma linha de desenvolvimento de longa. E o Marão já tinha uma ideia no papel, e aí a gente falou, não, acho que esse é o momento de, Marão, tu tem que começar a desenvolver o teu primeiro longa, né? Ele é muito fã do curta, eu também sou muito fã do curta, estou produzindo um curta da Rosana Urbs agora, então assim, né, não é porque produzo longa, deixo de produzir curta. Eu acho que a animação é um formato que de fato traz a experimentação da linguagem como qualquer outro gênero, assim, e às vezes o curta uma peça tão importante quanto o longa justamente por isso, por trazer novas formas de narrativa e de linguagem. E naquele mesmo ano a gente ganhou esse edital de desenvolvimento para desenvolver o roteiro do Bizarros Peixes, As Fossas Abissais, né? Não só roteiro, mas toda a parte de Bíblia, né? Que a animação tem esse processo também, né? Diferente de um live action. A animação, a gente desenvolve o roteiro, mas a parte principal é a Bíblia, né? Já a concepção de personagem, cenário, toda a proposta visual, que vai fazer com que a gente consiga depois defender e vender esse projeto para que ele seja viabilizado. E nós, então, durante 2 anos, nós desenvolvemos o projeto, e em 2014, então, nós começamos a buscar a viabilização do filme, e fomos contemplados no edital do BNDES, em 2015, nós participamos de um pitch, e fomos selecionados, viabilizamos
na época, 70% do orçamento do projeto, ainda nos faltava 30%, e a gente estava querendo completar esse orçamento para, de fato, começar, assim, como era o primeiro longa do Marão, era já um projeto de baixo orçamento, a gente sempre pensou, tipo, vamos tentar viabilizar tudo para estarmos seguros e, de fato, conseguir começar a ir até o final. E aí, no outro ano seguinte, nós conseguimos viabilizar pelo Fundo Setorial do Audiovisual, numa linha que se chamava Prodecine 5, de relevância artística. Nós tentamos o projeto 3 vezes, na terceira vez a gente conseguiu ganhar, complementar o recurso, na verdade, que nos faltava. Vale dizer que era uma linha, de fato, de relevância artística. O trabalho do Marão, ele é um trabalho de relevância artística, com um olhar mais autoral, e foi a única animação até então, foi a única animação contemplada dessa linha, que infelizmente depois essa linha foi extinta e, enfim, hoje temos aí até a Ancine paralisada, né? Mas graças a essa composição financeira, que foi esse arranjo que a gente desenhou, pensou e fomos juntos buscar, né? O Marão enquanto diretor, roteirista, autor, defendendo a sua ideia, e eu do meu lado enquanto produtora, ajudando ele a formatar o projeto, fazendo os arranjos financeiros, no pitch defendendo a viabilização da obra e o quanto ela poderia trazer isso de retorno, porque os investidores, né, seja o fundo, a Ancine ou o próprio BNDES, um banco também, quer saber quais são os retornos da marca e daquele investimento na obra. Então esse também foi meu papel na viabilização. E aí em 2016, final de 2016 a gente começou a animação. Estamos ainda agora para a reta final, faltam aí 5 minutos para terminar de animar o projeto. A gente já está, na verdade, na fase de pós-produção também, fazendo foley, edição de som, trilha sonora. A gente quer ter o filme pronto para o segundo semestre e estamos numa grande expectativa para esse lançamento. Porque, como eu falei, é isso, assim, o Marão está muito ansioso também, é o primeiro longa, e foi um processo muito interessante, né, porque ele vem aí de muitos anos trabalhando, aí mais de 25 anos, quase 30 anos na animação, trabalhando com histórias curtas, e o longa tem sido um grande desafio para ele e para mim também, porque eu aprendi a produzir animação com o Marão, assim, fui entender o que eram os processos de produção de filme de animação trabalhando com o Marão, né, um projeto autoral. E agora e o Marão também, ele desenha no papel, né, o filme é 2D, desenho no papel, e isso é uma coisa que ele não muda, é o estilo dele, ele gosta do desenho no papel, ele gosta da sujeira do papel. Então é um filme com uma proposta de produção e de estilo, de linha produção muito diferente do Papaya, que é esse outro longa-metragem que eu estou produzindo agora, que nós iniciamos a pré-produção no passado, que é a direção da Priscila Kellen, que é uma animação 2D também, mas é computador, cutout, é um outro estilo de narrativa, de roteiro, um outro perfil de público também, uma outra linha de processo de produção e uma outra linha também de estratégia de viabilização. Então, hoje eu estou num desafio que é produzir 2 longos de animação muito diferentes no seu formato de orçamento, estrutura e forma de produção e também depois distribuição, porque são filmes para públicos diferentes. O filme do Marão, o público-alvo é jovem, adulto e adulto, e o Papai é um filme infantil, família, uma outra jornada. Não sei se tem mais algumas dúvidas sobre as histórias, mas assim, de um panorama geral, foi assim que começou a minha entrada na animação e os desafios que hoje eu vivencio também produzindo esses 2 projetos. Muito legal, espero que esses filmes fiquem prontos logo para entrar na programação do Animage, quando voltar a ser presencial e a gente poder ver os filmes projetados no cinema junto com o público, vai ser incrível. Exato. E você, Ulisses, o que é que conta aí dos 2 projetos de longa que você assumiu? Primeiro, Júlio, vou pedir licença para falar de Marão, eu sou muito fã dele também. Eu, de certa forma, também, não vou dizer que aprendi com ele, mas eu passei a gostar muito da animação com o curta dele, que foi o da China, né, até a China, que é maravilhoso, e assim, é um cara de uma generosidade incrível, assim, eu considero ele uma referência de animação, para mim é o maior animador brasileiro, e ele é de uma generosidade, Júlio e Letícia, que eu fiquei impressionado. A gente organizou ano passado, em 2020, um evento remoto,
sobre animação para Católica, Universidade Católica de Pernambuco. E aí eu, humildemente, fui falar com ele, saber se ele toparia participar, tá? Ele é de uma gentileza, assim, ele participou, cedeu os curta para exibir, e ele sempre manda mensagem perguntando como é que está a produção dos longos. É de uma generosidade que é incrível, assim. Então, eu queria deixar aqui meu alô para ele, que eu sou muito fã de Marão. E é meu professor também. Eu sou completamente apaixonado por ele, o trabalho dele todo, e a generosidade dele é incrível, assim. Então, Júlio, respondendo a tua pergunta, vou falar um pouco da minha jornada, como é que eu cheguei na animação, e depois como é que a gente começou essa jornada nesses projetos. Eu sou jornalista de formação, né? Eu comecei trabalhando em redação de televisão, mas aí eu sempre gostei de cinema, sempre gostei de animação e especial de cinema. Só que quando eu fui fazer vestibular, lá nos longínquos anos 2000, não tinha um curso de cinema em Pernambuco, assim, né? E aí já passa um recibo da idade, né? Ela diz, tipo, eu não tinha nem curso de cinema aqui em Recife na época, mas eu queria muito fazer, mas não tinha. Então, eu, na minha adolescência ali de 18 anos, eu imaginei que jornalismo fosse algo muito parecido, comunicação e tal. E eu fiz, depois percebi que não tem nada a ver com cinema, mas eu gostei do jornalismo, me apaixonei, e aí trabalhei muitos anos, trabalhei quase 10 anos no SBT aqui de Recife, né, na filiada do SBT aqui em Recife, até que em 2011 surgiu uma oportunidade de eu fazer uma segunda graduação, né, no caso específico de cinema, lá na Faculdade de Barros Melo, que fica aqui em Olinda, né, em Pernambuco. E aí eu fui fazer o curso, fiz, e aí ao longo do curso eu comecei a me apaixonar completamente por animação. Aí nesse intervalo, eu e mais 2 amigos, a gente montou uma produtora chamada Vilcine, foi ali em 2012. Então a gente começou a trabalhar e eu comecei a, não, vou tentar transformar essa produtora num estúdio de animação. E aí, só que quem produz animação, acho que Letícia sabe mais do que eu, inclusive, que para começar a produzir animação é muito complicado, porque é caro, é difícil, é lento. Então, assim, a gente teve que se virar fazendo outras coisas, produzindo documentário, fazendo o que você imaginar, a gente fazia para poder segurar a onda da empresa, até que em 2014 a gente conseguiu aprovar a nossa primeira série, uma série, na verdade, minúscula, 10 episódios de 3 minutos, mas eu considero que foi um marco importante para a gente, porque foi a primeira vez que a gente realmente se estruturou para produzir um conteúdo de animação. Né? Até então, eu sempre tentava inserir animação em tudo que a gente fazia. Então, a gente ia fazer o institucional para uma empresa X, eu colocava um trechinho de animação lá. A gente fazia, às vezes, um vídeo para um cliente determinado, eu tentava fazer em animação, mas eram sempre experiências assim, soltas, não tinha nada muito amarrado, a gente contratava um profissional ali para fazer de freela, mas não tinha estruturado. Então, essa série de 2014 foi o primeiro passo, né, muito pequeno ainda, mas já foi muito importante, até para entender dentro da empresa que a animação era a nossa praia. E aí, a partir dali, a gente fez que na verdade seria um curta-metragem, mas terminou virando um média-metragem, chamado Pedrinho, a Estrela da Sorte. Né, só para quem não conhece, é um livro de um jornalista pernambucano chamado Marcelo Cavalcante, e na época eu trabalhava em redação com ele, hoje é meu amigo, mas na época a gente era colega de redação, e eu fiz, pô, tu não quer traduzir, quer levar esse livro para animação? E ele gostou da ideia, e a gente apresentou essa ideia para a Globo Nordeste, que fica, né, aqui em Recife, na sede, e a gente apresentou, e eles gostaram da ideia, e disseram, sim, a gente quer, mas a gente quer fazer um programa de meia hora. Então a gente não tinha orçamento, não tinha nada, assim, a gente ia fazer um curtinho de 5 minutos, mas como juiz, eu sempre digo que juízo não é muito forte, se você tiver juízo, você não vai trabalhar com produção, ainda mais de animação. Então a gente fez esse média-metragem e foi em primeiro lugar na audiência, foi uma repercussão muito boa. Depois disso a gente conseguiu aprovar nosso primeiro edital um pouquinho maior, que foi o edital do Além da Lenda, na primeira linha de financiamento para a produção da TV pública, né? Então a gente aprovou a série do Além da Lenda, depois a gente fez a série do Pedrinho, a Estrela da Sorte, e aí depois durante a produção dessas 2 séries, Júlio, a gente tinha um debate interno muito grande, eu, o Marcos França, o Alisson Ricardo, que também é outro grande animador, e a gente se debatia, porque a gente queria, Letícia, fazer um longa-metragem, só que eu lembro muito de uma reunião, até no Rio de Janeiro, quando a gente foi defender um outro projeto nosso na Ancine, né, e aí a gente tinha um debate muito calorado, tipo, se a gente teria condições de fazer um longa-metragem ou não. O Alisson Ricardo era completamente contra. Ele disse, não, isso é louco, a gente não tem condições de fazer um longa. Mas, como eu falo, o juízo não era muito forte. Aí a gente estruturou um roteiro baseado na nossa série Além da Lenda, que a gente estava, na época, trabalhando, e colocamos no edital do saudoso Ministério da Cultura, que é aquele de baixo orçamento infantil.
Então, você fazer um longa já é loucura, adaptar de uma série já não é muito juízo, e com baixo orçamento, né? O edital já chamava BO, então, assim, mas vamos fazer. E foram 9 projetos aprovados no Brasil, a gente teve a felicidade de sermos um deles, né, o único de Pernambuco, e aí começamos a produzir, ali em 2017 para 2018, começamos a produzir o longa, e o longa já está quase pronto, assim, ele está muito próximo de estar pronto. Na verdade, eu tenho muita reunião com Letícia, né, porque a Letícia é a distribuidora do filme, e a gente está nesse debate, né, Letícia? Lança, não lança, lança, não lança. Porque ele está pronto, mas a gente está nesse debate porque, como o nosso público é um público família, né, é uma animação infantil, um público família, e devido a todas as restrições, né, impostas pela pandemia, a gente está nessa linha, se consegue lançar, não consegue lançar, se segura para o segundo semestre, se lança direto no streaming, se deixa para o ano que vem. Esse é um debate que a gente está tendo, mas o filme está pronto. E aí, a gente estava na produção desse longa, e a gente tinha um outro projeto nosso, que é um documentário chamado Jangadeiros da São Pedro, que é uma história incrível de 4 jangadeiros cearenses, que em 1941 saíram de Fortaleza numa jangada para ir falar com Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, que até então era a capital do Brasil, que eles queriam reivindicar melhores condições de trabalho, porque na época estavam se criando as primeiras leis trabalhistas, né, as saudosas leis trabalhistas também, que o governo Temer quis acabar quase todas, e aí eles foram para lá, guiados pelas estrelas, sem nenhuma estrutura para fazer isso, dessa jornada, que ficou conhecida como um raid, e essa é uma história incrível, assim, real, e a gente estava com o planejamento de fazer um documentário sobre isso. E aí o diretor, Neco Tabosa, teve uma ideia assim, genial de tentar fazer um longa e não um documentário, fazer assim, fazer um documentário, mas em linguagem de animação. E aí, novamente, o juízo não é lá muito forte, e a gente topou essa parada, então a gente pegou e está fazendo um longa-metragem com o filme, que é um longa-metragem de documentário, mas fazendo na técnica toda de animação. O filme está ficando lindo, assim, é um público totalmente diferente do Além da Lenda, né? Esse é um público, como Letícia falou, é um público adulto, é um conteúdo mais experimental, e está ficando lindo, assim, tá um projeto muito bacana. O filme já está, a parte de animação já está toda pronta, a gente atualmente está na fase de pós-produção, né, e a gente tem uma expectativa de, se tudo correr certinho, tá no meio do ano ali, o comecinho do segundo semestre, com o filme já pronto, assim. Então, são 2 experiências diferentes, a gente pode, ao longo desse painel, aprofundar mais essas 2 experiências, mas um é para o público infantil, é um filme comercial, é um filme que a gente espera lançar esse ano, e, de fato, eu pesquisei com o Butini, e para quem não conhece Marcos Butini, acho que o Júlio deve conhecer, é o maior pesquisador de animação aqui de Pernambuco, dos maiores do Brasil, e eu perguntei a ele, Marcos, esse é o primeiro longa de animação feito em Pernambuco, e ele confirmou que era, então, o Além da Lenda é o primeiro filme de animação feito em Pernambuco, e a gente espera lançar esse ano, e para o ano que vem, se as coisas caminharem de uma maneira mais racional ao longo de 2021, a gente espera lançar os Jangadeiros o ano que vem. Tá ótimo. Você pode falar um pouco, Ulisses, sobre quais são as técnicas que vocês estão utilizando nesses 2 filmes? Certo. Sim. A técnica do Bizarros Peixes, das Fossas Abissais, é 2D no papel. O Marão ter animado boa parte do filme mesmo na mesa de luz dele, em papel A4 e A3. Quantos desenhos, quantas folhas de papel? Você tem alguns números? Assim? Ixi, olha, quem tiver mais curiosidade em conhecer o processo do filme, eu aconselharia seguir o Marão Filmes, é o nome do estúdio dele, @marãofilmes no Instagram. O Marão toda semana posta alguma informação do filme, algum desenho. De vez em quando ele faz umas lives dele desenhando, ele vai contando um processo do filme. Ele tem a mesa de luz dele na sala e ele coloca um celular embaixo, então ele fica desenhando e conversando com as pessoas ao vivo, assim. Então é muito interessante. Eu hoje não tenho a dimensão de quantas folhas de papel, mas foram muitas que nós já compramos, viu? Muitas mesmo. E tem outros animadores animando também com ele, a Rosária ajudou a animar boa parte do filme, o Miller também, que é um dos poucos animadores, eu acho, do Brasil, junto com o Marão, a Rosana, que hoje anima no papel também, estão com a gente. É um filme de uma equipe muito pequena, mas uma equipe composta por pessoas que vêm de um cinema bem autoral, assim, e que vieram para complementar
toda essa proposta que o Marão quer trazer para o filme, assim, né? Quem conhece os curtas do Marão, quem não conhece, indico também procurar, ele tem um canal no YouTube, todos os curtas estão lá, ou assistam Até a China e no Animage, que é o último curta dele, que também todos os filmes do Marão, com exceção do Eu Queria Ser um Monstro, que é stop motion, massinha, mas todos os outros anteriores são desenho no papel. Então, essa é a técnica que ele está usando. E o Papaya, ele é um 2D cutout, né, computador, mas que a gente está usando muita coisa de recorte também, de recortes de coisas reais, assim, vai ser uma mistura de criação autoral de desenhos, né, concepção visual inédita, misturado com recortes, que é um pouco da técnica que a Priscila usou também no Vive Vira Vento, que é a série de animação infantil que ela dirigiu para Discovery Kids, que foi o trabalho mais recente dela. Então, ela está trazendo essa linguagem que ela levou para o Vivi, também está trazendo um pouco para o Papaya. Legal. E você, Ulisses, quais são as técnicas do Além da Lenda e dos Jangadeiros? Os dois são feitos no computador, a técnica é a mesma de Papaya, é cutout 2D, né? A gente fez todo no computador, né? No caso de Jangadeiros, a gente experimenta um pouco mais, então a gente tem algumas cenas que são feitas na técnica tradicional, mais em computador, mas porque até a linguagem, né, como uma coisa mais artística, mais autoral, a gente se deu a liberdade em alguns momentos do filme serem mais contemplativos, então a gente tem um ritmo de animação um pouco diferente. No caso de Além da Lenda, não, é uma série que é baseada numa série de TV, né, e é um cinema mais comercial, a gente fez tudo em 2D cutout e o filme inteiro. Posso só complementar, Júlio? Eu acho que talvez tenha gente que esteja assistindo o painel que não conhece tanto das técnicas, mas, por exemplo, o desenho no papel, ele é o princípio da animação, né? É desenhado, assim, cada movimento, cada desenho no papel. Então, assim, o Marão desenha as cenas e a gente escaneia, né? A gente escaneia o A4 num scanner, mas tem cenas que ele quer desenhar no A3 e que a gente sofreu alguns problemas nessa pandemia, porque ele ia escanear num estúdio da Campo 4, que é da Ida e do César Coelho, no Rio, e com a pandemia, infelizmente, não deu para ele ir, né? O Mário mora com os pais idosos, e aí a gente teve que instalar uma truca na casa dele, que é uma câmera, né, fotográfica, e uma na outra mesa de luz, e aí tem a Silvana, que vai na casa do Marão fotografar desenho por desenho para digitalizar e aí a gente poder juntar e montar as cenas. Diferente do computador, que é um processo um pouco mais rápido e orgânico, assim, né? O computador ajuda bastante a agilizar as coisas. E a Priscila Kellen, ela está trabalhando com cutout analógico, vamos dizer assim, com animação de recortes em papel mesmo, fotos e fotografando, ou já é uma coisa mais digital 100%? O Papai a gente ainda está na pré-produção, né? A gente ainda está agora trabalhando em Animatic, Storyboard, a gente já fez alguns concepts, a gente tem um mood board de referências. A gente, a princípio, tem utilizado recortes digitais mesmo, de coisas que a gente tem pegado aí no Pinterest, na internet, ou outras imagens, fotos que a Priscila tira também. Mas ela já fez experimentações de recortes de papel manual também, de coisas que ela fez na casa dela, assim, ideias. Então, a gente ainda não definiu 100% que vai seguir um caminho só, ou se vai ser uma mescla dos dois. Por enquanto, a gente ainda nessa etapa de pré-produção está discutindo tudo isso. Certo, e já que a gente falou tanto de Marão, eu queria lembrar que ele, além de estar com o curta Até a China, na programação do Animage, ele também vai participar de um debate sobre documentário em animação, que é uma coisa que o Ulisses estava falando agora, que é uma grande tendência, assim, tem aparecido cada vez mais nos festivais, filmes de animação que utilizam a linguagem do documentário, partem de depoimentos reais, por exemplo, e até a China, em vários festivais, ele foi classificado como documentário, foi considerado um documentário também, então acho que vai ser bem interessante essa conversa também. Sim. E sobre a questão do cutout, aqui em Pernambuco a gente tem uma produtora chamada Produções Ordinária, de Kia Belotto e Marila Cantuária, que elas também aprovaram um projeto de um longa-metragem de animação que será feito totalmente em cutout, só que elas usam um computador, óbvio, mas o trabalho delas é basicamente com recortes de papel mesmo, fotografados com a câmera. Legal, legal.
E como é que vocês têm lidado com essa questão dos editais, por exemplo, que não foram feitos para cinema de animação? Como é que vocês fazem essa adaptação? Isso é um problema, realmente? Então, assim, essa é uma pergunta bem importante, Júlio, porque, na verdade, a gente hoje, né, tem uma situação tão surreal no Brasil, né, em especial com a cultura, que não dá nem para dizer que é só a gente, a animação, que está sofrendo com falta de edital, né, assim, hoje, infelizmente, a gente tem uma Ancine praticamente parada, né, assim, se movimentando muito pouco, né, a gente tem as esferas estaduais também se movimentando muito pouco, então, assim, no geral, a gente tem uma dificuldade muito grande para todas as linguagens. No caso específico de animação, a gente tem, de fato, poucos editais específicos, né? O BNDES, como o Letícia falou, tem uma linha de curta muito bacana, que já não lança mais há alguns anos, mas já lançaram algumas edições, e a gente na Ancine não tem especificamente uma linha de animação, né? Até hoje é uma luta nossa, mas ainda não tem uma linha específica para animação. Eles até melhoraram um pouco a questão dos prazos, né? Que antes eram quase impossíveis de serem cumpridos dentro do prazo que eles estipulavam, mas hoje já está um pouco mais racional. Mas, de qualquer forma, falta um incentivo específico para animação, né? No caso específico aqui nosso de Pernambuco, também a gente não tem uma linha voltada para animação. No Fucultura, que é o nosso edital estadual, o ano passado a gente conseguiu, é curioso, vou te contar também, Letícia, a gente até conseguiu, o ano passado, ter uma linha específica para animação, um valor baixo, mas tinha pelo menos. Só que aí quando chegou no final, não aprovaram nenhum projeto. Assim, tinham projetos na final, a gente inclusive tinha 2 projetos na final também, e por algum motivo que eles nunca explicaram, nenhum foi aprovado. Ou seja, eles criaram uma linha específica para animação, mas no final de contas não aprovaram nenhum, né, e sem justificar por que não aprovaram. Então, na prática, continua sem ter uma linha específica para animação. No caso da gente aqui localmente, a gente não tem um prazo diferenciado, então o prazo é de 1 ano, também pode ser prorrogado por mais um, ou seja, já é também na prática um prazo quase impossível de você realizar, então a gente não tem essa diferenciação aqui também. No caso específico de Além da Lenda, foi bem curioso, porque assim, foi uma linha específica para animação, na verdade não só para animação, né, que foi lançado pelo Ministério da Cultura, né, também já não temos mais Ministério da Cultura, hoje temos uma Secretaria da Cultura dessa forma que a gente vê mais recentemente, mas eles lançaram, não era específico para animação, ele era específico para longas-metragens infantis, né, então também não era específico para animação, mas a gente entendeu de colocar para animação. Eu não sei dizer se a gente foi o único projeto dos novos de animação, mas obviamente que não é um edital muito convidativo para fazer animação em longa-metragem, porque ele é de baixo orçamento, né, então você tem uma dificuldade enorme de fazer. Então, a gente falta um pouco essa linha específica de edital para animação, e a gente tem que meio que se improvisar. E esse edital, especificamente do BO, ele não permite nenhum aporte complementar. Até conversei com Letícia algumas vezes, porque a gente poderia tentar uma complementação, inclusive com outras linhas de Ancine que na época existiam, né, e até com o próprio Fucultura, com finalização, mas eu não posso usar porque a linha do BO não permite. Então, o dinheiro é pouco e só pode ser esse. Assim, você não pode complementar com nada além do que foi pago na aprovação do edital do BO. Então, são dificuldades. Assim, a gente tem uma dificuldade também, que eu falo muito, faço reuniões com outra pessoa, que a gente, por exemplo, para acessar uma lei de incentivo, como no caso de conteúdo infantil, nem específico de animação, mas infantil, a gente tem restrições, por exemplo, para publicidade, então nem toda marca a gente pode trazer para o nosso projeto, então isso também dificulta muito para você conseguir levantar recursos para um projeto. A gente até agora vai começar um curta-metragem, né, que foi patrocinado via lei de incentivo, mas assim, é uma empresa multinacional, uma marca que não tem tanto conhecido assim pelo público infantil, então a gente conseguiu fazer, mas também é muito difícil você conseguir levantar via a lei de incentivo. Então, realmente, você produzir animação é dureza, né, porque são processos longos, né, então, assim, o patrocinador que quer ter aquele retorno de mídia rápido, ele não vai ter. A gente tem um processo que é caro, né, então, assim, não dá para você fazer um orçamento baratinho para conseguir patrocínio, então, se você faz um projeto no valor normal, você tem que ter mais patrocinadores ou cotas maiores, ou seja, patrocinadores que são empresas maiores. Então, no geral, você tem que sair
se adaptando. Então, cada projeto, eu costumo dizer, cada projeto tem seu modelo de negócio. Não existe uma regra assim que eu diga, faz assim que vai conseguir. Tem projetos que você vai conseguir um patrocinador de incentivo, como a gente fez um curta, mas tem os projetos que a gente não consegue, só consegue via edital. Então, por isso que é importante para a animação ter esses editais públicos, porque como são técnicas que são muito diferentes do live action, então você realmente precisa ter editais específicos que sejam pensados não só na parte de prazo de entrega e valores, mas também a própria comissão que vai julgar, né? Então, eu já vi vários casos de comissões que não entendiam de animação e faziam perguntas, assim, muito tolas, assim, coisas básicas de quem não conhece a animação. E termina, então, que esse julgamento da comissão não acaba sendo, às vezes, não reflete nos melhores projetos para serem executados. Exato, eu reitero aí tudo que o Ulisses falou dessa dificuldade que a gente tem em viabilizar projetos de animação no Brasil, principalmente de fazer e entender as instituições, órgãos públicos, secretarias de cultura, na esfera federal, estadual, municipal, a especificidade de produção, de tempo e de valor de uma animação, né? Esse exemplo que o Ulisses falou do BO do Mink, é isso, assim, né? Um filme de animação, ou o próprio exemplo que ele deu do tempo de produção que o Full Cultura dá ao mesmo tempo um filme de animação, mesmo para um live action, né? Então, assim, o Ulisses, né, tá produzindo Além da Lenda desde 2017, já vai fazer quase 4 anos, eu tô com o Bizarros Peixes desde o final de 2016, já são 4 anos e meio, e esse é o tempo normal de produção num filme de animação, né? Assim, a gente faz nesse tempo, a Disney faz nesse tempo, a Sony faz nesse tempo, assim, então a Pixar faz nesse tempo, então, assim, a gente tem que estar todo ano defendendo, e eu tive já a oportunidade de trabalhar e atuar junto a 2 associações. Eu trabalhei na Brave, que é a Associação de Produtoras Brasileiras, e também tive na gestão da BCA, como diretora, depois como conselheira, e assim, era sempre reuniões justamente pleiteando regras diferentes para o tempo de produção, para o material que vai ser entregue na inscrição do edital, às vezes até para a inscrição do edital, eles pedem coisas a mais, às vezes, para um projeto de animação que não tem, que é diferente de um projeto de live action ou documentário, assim. Então, hoje no Brasil, de fato, a gente tem essa dificuldade de fazer com que as instituições, né, que financiam, públicas ou até privadas, entendam essa diferença de processo. Então, o que acontece muitas vezes é a gente aceitar aquela condição e depois ir lá e pedir mais prazo para entregar, né? Porque no fim é isso que sempre acontece, porque até assim na própria Ancine mesmo, hoje mudou no FSA, assim, o tempo de produção de um longo de animação hoje é maior do que um live action, por exemplo. Mas antigamente, lá, vamos dizer, há 4, 5 anos atrás, não era assim. Então, é um trabalho realmente árduo de entidades, associações, setor que está sempre, do próprio mercado, que está sempre se mostrando e falando, e espaços como esse também aqui do Animage são legais para a gente falar disso e que isso reverbere, que as pessoas entendam que são tempos diferentes, né? E para viabilizar também, assim, porque por ser projetos de longa duração, são projetos de orçamentos maiores, naturalmente, né? Porque tu depende de uma equipe volumosa também, que vai ficar trabalhando naquele projeto não por 1 ano, né, ou 6 meses. Quando eu vou fazer um longa de ficção, geralmente o meu tempo de pré-produção são 4, 5 meses, de filmagem são 2, e depois um processo de pós, às vezes um pouco mais largo, de 8 a 1 ano, assim. Mas enquanto eu estou fazendo um longo de animação que dura no mínimo 4 anos, eu já fiz 3 filmes de live action, ou 2 longos de ficção e um documentário, né? Então, assim, são valores também que a gente precisa entender que são maiores justamente pelo tempo que se leva para produzir tudo isso e as pessoas que ficam envolvidas nesse projeto por mais tempo, né? E por isso os valores são maiores, e deveriam ser maiores, inclusive nos editais, e por isso que o Ulisses falou da importância de ter linhas específicas para animação, né? E esse entendimento que um filme de animação precisa de mais recurso para ser produzido, né? Então, esses são arranjos que a gente precisa fazer. O caso do Além da Lenda, por exemplo, realmente foi um risco que a Vilcine correu, porque era um valor muito curto e não podia ir atrás de outro valor. Então, assim,
De fato, é uma estratégia de produtor ter que fazer um desenho de orçamento que caiba num filme de animação de 4 anos, um valor baixo orçamento, e sabendo que não vai poder pedir além disso, assim. Então, são riscos de produção mesmo que se corre. No meu caso, do Bizarros Peixes, do Papaya, a gente não teve essas amarras, né? A gente teve no Bizarros Peixes o BNDES como um primeiro investidor, que investiu quase 70% do orçamento e que nos facilitou que depois nós fôssemos, junto à Ancine, buscar uma complementação de recursos, ou seja, a gente já tinha um investidor que era um banco, que estava acreditando no nosso projeto, que é um filme autoral, de relevância artística, não é um filme comercial, e aí na época tinha essa linha da Ancine, do FSA, de relevância artística, e a gente conseguiu se encaixar ali e viabilizar o restante da produção. O Papaya é um pouco diferente, a gente está com um pouco mais de 50% do orçamento captado, mas a gente decidiu ano passado em iniciar o projeto, porque a gente achava que iniciando o projeto a gente ia conseguir viabilizar e trazer mais investimento para o restante da produção e da finalização. Então, também é um risco de produção nosso, mas que a gente acredita que tendo mais material do filme, né, um board, animatic, algumas cenas animadas, a gente vai conseguir viabilizar o restante. E é o que a gente está pleiteando agora. Infelizmente, no Brasil está muito difícil a gente conseguir viabilizar, né? Os recursos que tem nos editais hoje são muito pequenos, né? Então, o Papaya, por exemplo, é um projeto que a gente está buscando coprodução internacional. Hoje a gente tem uma coprodução com Portugal, então a gente está buscando outros parceiros internacionais para que a gente possa, ou talvez, fazer parte da animação naquele país, ou trazer o recurso para a gente continuar produzindo aqui, finalizar fora do país. Essas são as estratégias que eu lidei com Bizarros Peixes e agora estou lidando com o Papaya. É importante, em relação à inscrição, Letícia, tu levantou um ponto que é bem interessante. No caso do edital nosso aqui de Pernambuco, a exigência para quem vai inscrever um projeto, submeter um projeto de animação, ela é muito maior. Você tem que, além do roteiro, que é, vamos dizer assim, todas as categorias precisam colocar, a gente precisa colocar a Bíblia com os personagens, a gente precisa colocar storyboard animatic, a gente precisa descrever o personagem, sabe? São uma série de exigências que são muito maiores do que para um outro projeto de outra linguagem, né? E que são materiais que geralmente são produzidos durante a pré-produção, né, Ulisses? Por exemplo, um storyboard, ele custa né, custa meses de trabalho produzir um storyboard. Exatamente. Então, isso termina, às vezes, fazendo com que um proponente não coloque um projeto de animação, porque ele sabe que se colocasse um animatic, por exemplo, ele vai ser reprovado, ele não vai nem ser habilitado. Então, é uma série de exigências, às vezes, que colocam, que termina que desestimula novos proponentes na área da animação. E acho que vocês poderiam falar um pouquinho agora sobre o conteúdo dos filmes, né? As histórias, uma sinopse, uma trama. Por exemplo, Bizarros Peixes das Fossas Abissais. O filme é literalmente sobre isso também, sobre peixes que vivem no fundo do oceano. Sim e não. É uma metáfora para os seres humanos, talvez. É uma metáfora, o Bizarros Peixes, as Fossas Abissais, né, roteiro e direção do Marão, é uma criação 100% dele. A gente desenvolveu o roteiro quando ganhou o desenvolvimento de projeto, ganhou recurso para desenvolvimento de projeto, mas é um roteiro que o Marão vem modificando durante o processo de produção, assim. É muito curioso isso. A gente tem uma linha narrativa, mas sabe um pouco do que vai acontecer nas cenas, mas ele vai mudando, assim, ele vai adaptando, e os animadores que estão trabalhando com a gente, quando recebem cenas novas, eles não podem se guiar pelo roteiro, eles têm que seguir aquilo que o Marão está dizendo para eles naquele momento, daquela história, eles têm que animar aquela cena e não se importar, às vezes, com o restante da história. O Bizarros Peixes é uma jornada, a clássica jornada do herói, do Joseph Campbell, né, que no nosso caso é uma heroína, é uma mulher, e como toda a jornada do herói, né, que é onde o herói, no nosso caso a heroína, tem que chegar ao final para conseguir alcançar lá o grau, o que ele busca, né, a coisa prometida,
A nossa heroína também vai seguir nessa jornada, vai passar por muitos lugares para até encontrar o que ela está buscando, que a gente não sabe durante o filme todo, até o final, o que ela de fato está buscando. E essa linha narrativa, que na verdade é muito simples, também permite que se traga situações muito nonsenses nessa jornada. E essas situações nonsenses, peculiares, faz parte da linguagem que o Marão adota nos seus curtas, assim, né? A forma como ele conta as histórias nos curtas, ele está trazendo essa mesma linha narrativa simples, por si só, né, linear, mas que permite muitas brincadeiras, coisas engraçadas no processo, até o final a gente entender qual foi essa jornada dessa heroína, assim. Eu não posso falar mais do que isso, senão eu vou estar dando spoiler aqui, o Marão não deixa. Mas é isso, quem tiver mais curiosidade, recomendo mais uma vez seguir ele lá no Instagram, ele fica postando spoilers, inclusive. Mas essa parte das fossas abissais dos bizarros peixes é bem importante, e sim é uma metáfora. E o Papaya também é uma jornada, também é de uma heroína, é a história de uma sementinha de mamão que não quer enraizar. Ela sai do mamão, e como todas as irmãs delas, né, um mamão, né, papaya, mamão tem vários carocinhos, ela é um carocinho desses, uma sementinha, cujo processo natural é se tornar um pé de mamão. E ela, quando ela tá fora do mamão e tem essa jornada que seria enraizar, ela entende que ela não quer aquilo, ela descobre um mundo todo e também segue numa jornada de autodescoberta. Também não posso contar o restante, mas é uma história muito bonita. As duas são histórias muito bonitas e sensíveis, mas com muita pitada de humor e cenas divertidas e muita alegria também. E Ulisses falou já dos Jangadeiros, mas o Além da Lenda é exatamente, já existe a série, né? Mas nem todo mundo conhece, então sobre o que é o longa, qual é a história do longa, assim? Massa. Tem. O Além da Lenda é um projeto, na verdade, que a gente traz um olhar diferente para as lendas do folclore brasileiro. Então, ela começou como uma série de televisão, né? Hoje, atualmente, ela passa na TV Brasil, para o país inteiro. Ela também está no Amazon Prime, no Look, e passou na Globo aqui, Nordeste, passou também na Paraíba e alguns estados aqui do Nordeste. Né? O filme, a gente aproveita os personagens que estão na série, mas numa jornada e numa aventura totalmente diferente, né? A gente brinca no filme, é um filme de comédia, assim, que é para toda a família. A gente brinca que dia 31 de outubro, Júlio, é o dia do Saci Pererê, né? Só que as pessoas só conhecem basicamente como o dia do Halloween, né? Então a gente começa o filme brincando com isso. Tem uma festa do Saci que é super morgada, ninguém tá lá dando os parabéns a ele. Enquanto isso, o trio Halloween, né, que são os personagens mais famosos do Halloween, eles vêm para o Brasil e são recebidos como estrelas e são super prevaricadas pelo público. E aí existe na mitologia do projeto Além da Lenda, existe uma montanha que ela guarda um livro que registra todas as lendas brasileiras. Então todas as lendas que são criadas pela sociedade ou que ainda são acreditadas pelo público, elas estão nesse livro. E aí esse trio de Halloween vem para o Brasil para capturar esse livro e, de certa forma, controlar as lendas brasileiras, só que nesse percurso o livro acaba se perdendo e vai cair nas mãos de um menino chamado Lucas, que ele é um fã de Star Wars, é fã de Marvel, dos super-heróis da DC, tudo, mas não conhece as lendas, ele nunca ouviu falar do Curupira, ele não conhece a Cuca, e aí ele, nessa aventura, ele fica no meio entre o pessoal do Halloween, que quer buscar o livro, e o pessoal das lendas, do Além da Lenda, que quer recuperar esse livro. E aí, nesse coisa, ele vai se encontrando com as lendas, vai conhecendo os personagens do folclore brasileiro, vai gostando, e no final de contas, eu não posso contar muito, mas no final você vê que, na verdade, não existe rivalidade, todo mundo é importante, e é um filme que tenta também deixar essa mensagem, sabe, Júlio, de que não existe lenda melhor ou pior, não tem nada disso, dá para conviver todo mundo juntos, e aí tem um show no final que todo mundo participa junto. Então, o filme é uma comédia, assim, a gente brinca muito, não tem um personagem principal assim mesmo, porque a gente aproveita os personagens da série, né, mas quem carrega o filme principalmente é o Curupira, a comadre Florzinha, né, que são dois dos personagens que são da série, que a gente traz também para o filme, e tem o Lucas, que é um menino que não está na série, que surge no filme,
e que ele vai conhecendo aos poucos essas lendas do folclore brasileiro. Então, e tem uma lenda também gaúcha, que é o Neguinho do Pastoreio, acho que Letícia deve conhecer, que encontra os objetos perdidos. Então, são esses personagens que vão carregar, mas também tem a Cuca, tem o Vaqueiro Misterioso, que é uma lenda aqui de Pernambuco, então tem o Boto Cor-de-Rosa, sabe? A gente brinca muito tem a Chibamba, tem a Cabra Cabriola, que é o Bicho-Papão. Então é bem bacana, assim, Júlio. É uma jornada bem divertida por essas lendas do folclore brasileiro. E o filme, e é bacana dizer que o filme ele vai assim, vir junto com um aplicativo de game, né, um jogo que é desenvolvido pela Manifesto Games, que também aborda esse universo do Além da Lenda, e também vem com um livro. A gente, na verdade, esse livro já está pronto, a gente não lançou ainda porque o filme ainda não foi lançado, mas que também está dentro desse universo do filme. Então é uma experiência casada para o fã, né? Então ele pode ver o filme, ler o livro e ainda pode se divertir também jogando no aplicativo do Além da Lenda, que a gente vai lançar junto com o filme, né? No elenco do filme temos grandes talentos aqui da voz aqui de Pernambuco, como Marcelo Trigo, como Bruna Cortez, como Robson Hugo, e também temos alguns nomes que são, vamos dizer assim, globais, né? Temos o Gabriel Leone, que já fez novela, temos o Hugo Bonemer, que já fez até o musical do Ayrton Senna. Então a gente também misturou esses talentos daqui com talentos nacionais, então é uma experiência bem bacana. E a distribuição é da Boulevard Filmes, que também nos orgulha bastante, que confiou no projeto ainda desde o início. Eu cheguei para a Letícia com um roteiro na mão, acho que um PDF do meu Bembe, e ela acreditou no projeto e tem sido muito importante para a gente chegar ao fim dessa caminhada agora, para lançar o filme nos cinemas ou no streaming, né? A gente está vendo ainda qual vai ser o caminho que a gente vai percorrer. Legal. Eu confesso que foi uma coincidência, eu não sabia que vocês dois estavam ligados no mesmo projeto. Não, foi uma excelente coincidência, assim, ficou muito uma coincidência muito bonita. A gente tem muito orgulho de estar... se a distribuidora está lançando o primeiro longo de animação pernambucana, assim, a Boulevard tem uma relação com Pernambuco que é muito especial. Nossa primeira produção, na verdade, coprodução que a gente teve no início da Boulevard foi O Amor, Plástico e Barulho, que é um filme pernambucano, dirigido pela Renato Pinheiro, numa parceria que se estendeu no Açúcar, que é outro filme que a gente coproduz também. E aí agora, né, daí eu começo a me envolver com animação e o nosso primeiro filme de animação que nós iremos distribuir é o Além da Lenda e é o primeiro longo de animação pernambucana. Nos dá muito orgulho isso, assim, muito legal. E tem, de fato, eu nunca esqueço, quando a gente se encontrou, foi no Rio Content Market, não era Rio 2C ainda, era Rio Content Market, lá no Rio de Janeiro, e a gente apostou do projeto na mesa ali mesmo. E sempre foi muito legal acompanhar todo o processo com o Ulisses e muito legal o trabalho da Vilcine, assim, são pessoas muito sérias e gosto muito do filme, da animação, de tudo que eles estão propondo agora para o lançamento também, que nem o Ulisses falou, não é só um filme, vai ser game, é livro, isso é muito legal quando o produtor consegue ampliar, né, o filme para outros produtos e consegue viabilizar isso também. Legal. E vocês já falaram algumas coisas assim, como a pandemia afetou, por exemplo, a estratégia de lançamento, ou até a questão lá do escaneamento dos desenhos de Marão, mas, em geral, houve realmente uma interferência disso no processo de produção desses filmes, ou essa possibilidade permitida pelo cinema de animação de trabalhar remotamente conseguiu fazer vocês driblarem um pouco essa dificuldade, vamos dizer assim? No caso de Além da Lenda, Júlio, a gente já estava com o filme praticamente pronto, assim, a gente não teve um impacto muito grande na produção, né? O impacto maior tem sido no lançamento, na distribuição, que a gente ainda não está muito claro para onde vamos caminhar com o lançamento do filme. Mas no caso de Jangadeiros, foi bem no meio da produção mesmo, assim, só para ter uma ideia, nós temos um estúdio, né, temos sede própria aqui em Recife, né, e paramos, está fazendo um mês agora, em março, está fazendo um ano agora em março de que a gente parou, né, deu férias, inicialmente demos férias coletiva para a equipe, até entender um pouco o que estava acontecendo, depois voltamos remotamente a partir de abril e estamos de maneira remota até atualmente, e sem previsão nenhuma de voltar presencial. Então, a gente, no início logo da pandemia, a gente estava muito preocupado porque a gente estava fazendo uma série, né, que é Zoopedia, que é uma série, nossa primeira série pré-escolar, e estava no começo, assim, no meio da produção,
do Jangadeiros. Então a gente estava muito preocupado se a gente conseguiria dar conta de produzir 2 conteúdos maiores de maneira remota. Então, assim, a gente teve alguns contratempos ali no começo, porque eu acho que isso é meio que natural, né? Porque era tudo novo para todo mundo em relação à própria doença, assim, todo mundo muito preocupado e tal. Então, a gente teve alguns percalços ali logo no início, mas eu acredito que desde o começo, do meio do ano passado ali, a gente já começou a ter uma produção similar ao que a gente tinha presencialmente, tanto que a gente não teve praticamente nenhum atraso de entrega com Jangadeiros, né? Assim, tivemos algumas coisas que passaram, tipo algum cenário que ficou faltando, alguns próprios, mas são coisas até certo ponto naturais de uma produção maior, então não dá nem para acreditar exatamente a pandemia. Então, no geral, eu acho que a gente teve um modelo de produção acertado na pandemia, a gente trabalhou todo mundo remotamente, a gente não teve, graças a Deus, nenhum caso da doença na equipe, então, assim, acho que foi uma decisão acertada nossa como estúdio, e a gente não teve impacto nenhum. Eu acho que deixa muito claro, né, o quanto a animação ela consegue trabalhar mesmo com períodos de afastamento, né, distanciamento social. Então, a gente está começando agora uma outra série grande e também não estamos tendo mais nenhum tipo de prejuízo de entrega ou de atraso, porque eu acho que a equipe já se integrou bem com esse home office, né? Eu até costumo brincar que a maioria até gosta do home office, o difícil vai ser voltar presencial quando tudo isso passar, porque eles já são acostumados a trabalhar remotamente, a gente tem vários mecanismos, né, de você trabalhar, né, não fazer reuniões, de você se integrar com a equipe. Então, eu comecei a pandemia, não sabia nem o que era o Zoom, né, e hoje eu uso o Zoom o dia inteiro para fazer milhares de reuniões, então termina que para todo mundo terminou ficando uma coisa mais adaptada. Então, no geral, eu digo que a gente não teve um grande prejuízo, não, com a produção, né? Eu acho que, óbvio, a distância, aquela convivência é muito bacana, a gente tem aquelas reuniões, a gente parava para assistir uma cena do filme, da animação, a gente fazia muito isso no Animatic, de parar para assistir todo mundo junto um episódio do Animatic, para todo mundo trazer uma contribuição. Isso realmente não vem acontecendo, porque a distância isso não é possível. Mas, no geral, assim, como produção, a gente não teve nenhum tipo de atraso significativo, não. A gente conseguiu produzir o que estava previsto para ser feito em 2020, a gente conseguiu fazer. Perfeito. Ótimo. Dentro dos projetos que nós tínhamos aqui na Boulevard, né, que a gente, enfim, mescla live action, documentário e animação, a animação foram os únicos projetos que nós não paramos em nenhum momento, assim. Então, de fato, é um gênero, né, um formato de produção que consegue se adaptar a esse momento que a gente vive. Que bom que isso foi possível, né? Também eu acho, claro, hoje, né, a gente tem toda essa tecnologia que nos permite também se estruturar dessa forma, né? A gente sofreu alguns impactos, eu falo do Bizarros Peixes porque era um projeto que já estava em produção, né? Impactos mais criativos mesmo, assim, né? A gente sentiu que houve uma dificuldade maior em animar, em produzir mais minutos por mês. Primeiro, por todo um contexto que a gente estava vivendo e teve que se adaptar justamente a isso, né? Eu acho que antes tu estava ali animando, tu tinha teu dia a dia, tua rotina, e de repente a tua rotina tem que ser 100% dentro de casa, e tu tem que fazer a tua comida, tu tem que ficar ligado na TV para entender o que está acontecendo, como é que tem que se cuidar disso, aí tu tem teus pais, no caso do Marão, que mora com os pais idosos, precisa se preocupar com isso. Então, assim, foi muito difícil nesse sentido, assim. A gente tinha uma previsão de terminar a animação no final do ano passado, não conseguimos, está se estendendo agora para esse ano, justamente por esse processo, e por outros que também foram impactados. O próprio Foley do filme, a gente ia começar... Eu nunca me esqueço que a gente foi assistir um copião do filme, dos 45 minutos que nós já tínhamos animado, e foi, tipo, 9 de março do ano passado, assim. Nós fomos com a equipe toda de animação e de som para assistir, e saímos dali para almoçar juntos e já falar sobre agendamento do Foley, edição de som, trilha sonora, e uma semana depois estávamos todos em casa já vivendo um outro mundo, né? Então, o Foley, de fato, foi um processo do filme nosso, pós-produção, que ficou parado por alguns meses, porque o estúdio ficou fechado, né? E algumas etapas agora também voltam a ficar paradas, porque a gente está, por exemplo, aqui em São Paulo, no Rio, com
com regras mais duras, né? Então, os estúdios têm que estar fechados. Então, a gente conseguiu produzir, continuar, isso foi muito bom, não paramos. O Papaya foi um projeto, por exemplo, que a gente decidiu começar durante a pandemia, justamente por ter entendido que poderia se começar esse processo de pré-produção, assim, remoto, e está sendo legal, a gente está conseguindo avançar. Já tivemos pessoas da equipe que pegaram Covid, já tivemos que dar um tempo no processo, mas em si a gente está conseguindo lidar bem com isso de forma remota, e agora o outro elo da cadeia que tem impactado, que é o que o Ulisses falou, é a distribuição, né, e que a gente tem aqui juntos, que é o Além da Lenda, que a gente vem discutindo muito, assim, em que momento lançar o filme, por mais que o filme esteja pronto agora para esse semestre, o segundo semestre desse ano, será que a gente lança esse ano, incentiva as pessoas, as famílias, as crianças irem ao cinema? É tudo muito difícil. Eu acho que o elo da distribuição, e a gente que tem a obrigatoriedade de exibir o filme em cinemas como primeira janela, porque isso é uma exigência do incentivo público, né, da Ancine, deixa a gente um pouco travado em que estratégia seguir. Acho que, de forma geral, é um pouco assim que eu me vejo impactada, né? O que a pandemia nos impactou. Entendi. Pois é, pessoal, eu espero que esse momento passe, os festivais voltem, os filmes voltem a ser assistidos por grandes plateias, essa experiência coletiva do cinema é muito importante. E espero que quando o Animais voltar a acontecer presencialmente, esses filmes de vocês estejam também na programação para a gente fazer um lançamento bem bonito. E obrigado pela participação aqui nessa nossa edição experimental do Animais Digital. E foi muito legal o papo, muito produtivo para falar em produção, né? Obrigado. Eu agradeço, Júlio, obrigado pelo convite, à equipe também do Animais, é um festival que eu adoro, então eu fiquei feliz de saber, inclusive, que ia ter a versão digital, né, porque o importante também é não deixar de ter, né, porque você acaba com, o ano passado, alguns festivais e alguns eventos, como, por exemplo, o Rio 2C, que a gente falou, que eles estavam previstos para acontecerem presencialmente, e por da pandemia eles tiveram que ocorrer online, né, de maneira remota. Só que aí, por exemplo, já a gente não sabe se esses eventos, como o Rio 2C, por exemplo, eles vão acontecer esse ano, né? Há uma movimentação, mas não tem certeza. Então, é muito importante marcar a presença, estar lá trazendo os filmes, esses debates. Eu espero que a gente, em outras oportunidades, possam estar presencial, fazer essa mesa, todo mundo junto, trazer Letícia para Recife, para que a gente possa conversar aqui e também a gente possa exibir os filmes, né? Porque, querendo ou não, eu adoro televisão, eu adoro streaming, mas eu gosto do cinema, sabe? Eu quero ver os filmes no cinema, no festival, eu quero ver a plateia lá assistindo. Então, essa vai ser, eu acho que, a nossa luta para os próximos tempos, é conseguir, após essa fase da pandemia, ter de volta essa sensação de ver junto com o público, de estar lá ouvindo a reação deles e conversando também nessas mesas de festivais, que é uma coisa bem bacana. Legal. É isso aí. Acompanhem a programação do Animage e vamos estar juntos, mesmo que separadamente, cada um vendo os filmes em casa. Até mais.